Olá, queridos amigos, irmãos. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez através da tecnologia e especialmente para tratarmos de um tema tão relevante e nessa data tão feliz para todos nós, que é o 18 de abril. É a data em que aniversaria o Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, e é também a data em que estamos comemorando 66 anos de atividade de fundação da Livraria da Fergs, da Livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E essas nossas reflexões, esse nosso compartilhamento de alegria, de esperança, de planos, ele se dá em torno do tema Uma Nova Ordem Social. União e fraternidade, uma nova ordem social. E é importante que nós possamos pensar no papel do livro, na construção dessa nova ordem. Tudo na criação, tudo na providência divina, nos traz ensinamentos, reflexões e nos aponta para o propósito da própria vida. Se nós mergulharmos no mundo microscópico e pensarmos que desde a primeira célula ela já apresentava a tendência e a necessidade a dividir-se, a necessidade de multiplicar-se, porque ela precisava compartilhar. Se nós saímos da intimidade da célula e vamos observar todos os reinos da natureza, nós vamos percebendo que as espécies convivem melhor quando estão os elementos próximos uns dos outros. Que as plantas, os animais, eles não dispensam jamais a convivência, o auxílio dos outros seres da criação, sejam os insetos e os pássaros que atuam muitas vezes na polinização, no compartilhamento das sementes, seja também nos processos de reprodução. E não é diferente conosco. No topo da criação, no reino hominal em que todos nós estamos, nós que somos os seres inteligentes da criação divina. Vejamos que nós somos dotados de habilidades comunicativas. Todos nós temos a condição de nos comunicarmos de alguma forma, é pela fala, é pela escuta, pelos sinais, pelas expressões. Enfim, nós somos seres destinados ao compartilhamento, à convivência. Somos seres, no dizer de Bezerra de Menezes, interdependentes. Guardamos uma individualidade, temos sim a nossa trajetória, sendo cada um herdeiro das suas próprias escolhas ao longo da existência do espírito imortal, mas as nossas vidas, as nossas caminhadas, elas estão inevitavelmente entrelaçadas, de modo que nós também dependemos ou contamos uns com os outros para alcançarmos o progresso e a felicidade. Nós vivemos em um mundo, em um universo que colabora. Na obra Paulo e Estevão, um dos livros mais notáveis ditados pelo benfeitor Emmanuel Francisco Cândido Xavier, já na introdução, sob o título Breve Notícia, nós vamos encontrar essa afirmativa. Quando Emmanuel falava-nos da existência de Paulo e de Estevão, deste mártir que foi Estevão, e Paulo, o divulgador singular do cristianismo, nós vamos perceber que, como diz Emmanuel, sem cooperação não poderá existir o amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Cooperação e amor equilibram o universo. E esse entendimento todos nós temos em algum grau, em algum nível. Porque a lei divina, conforme nos assinala a questão 621 de O Livro dos Espíritos, a lei divina ela está gravada na consciência. Então nós sabemos, todos nós sabemos, que precisamos uns dos outros, que contamos uns com os outros, que não somos criaturas completas, uma vez que ainda somos imperfeitos e precisamos uns dos outros para adquirir competências, conhecimentos, habilidades afetivas, atitudes renovadas. Mas apesar disso,
Nós, ao longo dos milênios de existência da humanidade terrena, temos erguido monumentos ao egoísmo. Nós temos escolhido muitas vezes a competição. Nos tornamos adversários pelo fato de pensarmos de forma diferente uns dos outros. E estruturamos, de certa forma, uma ordem social hoje vigente que está alicerçada em valores materialistas. Vamos pensar em alguns exemplos dessa ordem social que vive hoje. É uma ordem social em que muitos padecem da fome e da miséria, mas nós também encontramos em outras parcelas da nossa sociedade a indiferença. É uma ordem em que o consumismo ganha uma relevância tão grande que nós continuamos tentando comprar bons sentimentos, comprar bons momentos, comprar boas companhias, comprar boas relações, mas não conseguimos. Então nós encontramos muita frustração. Nós vivemos instantes de grande progresso científico, tecnológico, de avanço, e o progresso se faz sempre, mas nem sempre ele é equilibrado entre aspectos intelectuais e morais. E nós avançamos intelectualmente e não necessariamente esse progresso intelectual nos tornou felizes. Tanto é que ainda temos grandes índices de depressões. Dizíamos que a depressão era o mal do século, o século virou e ela continua sendo um grande mal para a humanidade. Nós temos estatísticas imensas de suicídio, com pessoas desistindo de viver, muitas vezes, em todos os lugares, em todos os países. Então, é impossível não pensarmos, não sairmos do automatismo das nossas vidas diárias e nos indagarmos: que ordem social é essa? Que forma de vida nós escolhemos? E mais, como nós podemos mudar e melhorar essa ordem social a ponto de estabelecermos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equilibrada, e que isso não seja uma utopia, alguma coisa abstrata, inalcançável, distante das nossas realidades. Não. Nós precisamos de uma nova ordem social em que nos reconheçamos verdadeiramente como irmãos. Nós já estamos vendo e sentindo o quanto todo o planeta está conectado. A ciência espírita já nos demonstra, inclusive, que essa conexão não se dá apenas entre os seres encarnados, mas que nós temos constantemente o intercâmbio, a influência recíproca entre espíritos que estão no corpo físico e aqueles que estão fora dele. É a nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo mencionava e que faz parte da vida de todos nós. Então, nesse campo de convivência, nós precisamos fazer novas escolhas. Nós precisamos de uma nova ordem social. E é sobre essa nova ordem social que também a doutrina espírita vem lançar luz. Quando, na obra A Gênese, uma das obras da codificação espírita, lá na sua parte final, nós vamos encontrar textos falando-nos de sinais dos tempos, falando-nos de momentos que vivemos agora, e dizendo-nos que nesses momentos as entranhas da humanidade se agitariam. Nós seríamos auxiliados pela providência divina com fatos os mais diversos a revermos a nossa essência individual e também a essência da nossa existência coletiva, da nossa convivência social. E é o que está acontecendo. E nos diz mais a obra A Gênese. Nos diz que a fraternidade que vem de fratus, irmãos, a fraternidade será a pedra angular dessa nova ordem social, porque hoje a humanidade já tem condições de ver o que não via, de ir além das perspectivas primitivas, brutas,
ou das meras sensações materialistas e provisórias que nos fazem hoje perecermos pelo consumo, pela falta de cuidado com a natureza, pelo uso das pessoas, pelos relacionamentos que se perdem em meio a perspectivas provisórias do prazer e que nos arrojam muitas vezes ao desespero e à tristeza. A fraternidade é a base dessa nova ordem. Mas como nós vamos, então, nos reconhecermos como irmãos, convivermos como irmãos, colaborarmos uns com os outros, auxiliando-nos nas fragilidades que todos temos e compartilhando as forças, os talentos que Deus depositou em cada um de nós? Nós escolhemos aqui um elemento para falarmos da edificação dessa nova ordem social que está estribada, estruturada na fraternidade, na solidariedade, no cuidado mútuo, que é o livro. O livro tem um papel fundamental nessa transformação da humanidade. Porque o livro, ele traz primeiramente o conhecimento. E é Jesus quem afirma: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantos dos nossos equívocos, das nossas dores, estão estabelecidas sobre os enganos, sobre a mentira? Quando a verdade nos traz, muitas vezes, algumas dores, mas nos traz as revelações, nos abre os olhos, a fim de que não continuemos a cair nos mesmos abismos, a tropeçar nos mesmos obstáculos. A verdade, como diz Jesus, liberta. Ao passo que a ignorância, a falta de conhecimento sobre quem somos, de onde viemos, afinal de contas, para onde vamos, para onde estamos caminhando, nós, as nossas famílias, a sociedade, qual o sentido da vida na Terra? Não conseguirmos responder questões como essas nos aprisiona em uma ignorância dolorosa. E o livro, ele nos traz a cada página parcelas da verdade. O bom livro. Nós estamos falando aqui do livro espírita. Nós estamos falando aqui da boa literatura. Não que não haja outros bons livros além das fronteiras do espiritismo, de modo algum. Mas quando nós estamos falando de livro espírita, estamos falando daqueles que se dizem espíritas e que verdadeiramente são, porque estão de acordo com os princípios dessa doutrina que foi organizada por Allan Kardec e pelos benfeitores espirituais como uma revelação à humanidade, como um auxílio, uma ferramenta de transformação voltada à ordem social, que é de união e fraternidade que nós queremos construir. E mencionávamos ao início da nossa fala o Livro dos Espíritos, especialmente relacionado com essa data, com o evento de hoje. Pois bem, vamos estudá-lo um pouco juntos e percebermos o quanto um livro e todos os outros que se desdobraram a partir dele podem nos amparar nessa boa luta, nesse bom desafio de edificarmos novos momentos para a nossa sociedade. O Livro dos Espíritos, ele tem 4 grandes partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos nos fala das causas primeiras ou causas primárias. E justamente vai nos responder, já na primeira questão, que é Deus? Que é Deus? A pergunta é belíssima. Não é quem é Deus, porque não compara Deus à nossa condição humana. Não. Que é Deus? E respondem os benfeitores, dizendo-nos que Deus é a causa primária de todas as coisas, que é a inteligência suprema. Nós vamos estudando nessa mesma primeira parte do Livro dos Espíritos os atributos, as características de Deus, compreendendo que o universo não está imerso no caos, que a vida não é regida pelo acaso, que a célula que mencionávamos também, para que uma célula viva exista, há uma combinação de enzimas e de elementos que só pode ser feita por uma inteligência muito acima da nossa. Já temos estudos
que demonstram que a possibilidade matemática de que a célula se organize com essas enzimas todas da única forma capaz de gerar a vida, e que essa organização se dê de uma forma aleatória, sem que haja uma inteligência presidindo tudo isso, é uma possibilidade matemática tendente a zero. E nós podemos sair do microscópio e irmos para o macro e percebermos a velocidade de rotação da Terra, a forma como se comportam os astros, a distância que a Lua tem, por exemplo, em relação a nós, que se fosse menor, faria com que os mares lambessem os picos das montanhas. Se a velocidade com que giramos a Terra em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol fosse diferente, as noites seriam frias e intermináveis, os dias causticantes e a vida seria inviável. Quando olhamos para o micro e para o macro, quando olhamos para a vida com olhos de ver, nós percebemos que Deus é infinitamente bom, justo, perfeito, é onipresente, está em tudo, é onipotente, tudo pode. E que o momento que estamos vivendo, portanto, ele é, sim, objeto da atenção, do cuidado e do amor de Deus para conosco. Isso nos retira o desespero. Isso nos faz investir na vida. Isso nos faz compreender que não estamos vivendo uma injustiça no sentido de desamparo. Nós vivemos, sim, as consequências dos nossos erros e dos nossos acertos, mas vivemos tudo isso com a perfeição divina nos educando, jamais nos punindo. São questões, são ensinamentos que nós vamos extrair dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Vamos compreender o funcionamento do universo, vamos compreender que somos pequeninos diante dessa grande estrutura. E isso nos traz humildade, fundamental para as relações humanas. Mas também vamos compreender que somos importantes. E isso nos traz a condição de acreditarmos não apenas em Deus, racionalmente, mas acreditarmos em nós mesmos. E compreendermos o que Jesus nos diz quando fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A nova ordem social, estribada na fraternidade, precisa disso. Precisa de pessoas que façam a sua parte, que compreendam que são capazes de superar, de vencer a si mesmas e de influenciarem o mundo pelas suas condutas. E de compreendermos também que a lei divina rege todos os fenômenos, que a justiça é causa e efeito, mas que Deus também tem misericórdia e que nós somos capazes de reparar os nossos erros do passado e construirmos um mundo novo. Um livro, o Livro dos Espíritos, uma parte. Vamos mais adiante. A segunda parte do Livro dos Espíritos nos fala da vida espiritual, da vida no mundo espiritual, nos fala dos espíritos e da forma como os espíritos, que somos nós, hoje no corpo, ontem fora do corpo, logo mais daqui a alguns anos desencarnados novamente, mas a forma como os espíritos influenciam-se reciprocamente. A maneira como nós vivemos fora do corpo, e vamos compreender então, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, a nossa imortalidade e que a vida continua. Nós somos herdeiros de nós mesmos sempre, não é? No seu dia a dia, no meu dia a dia, o que nós escolhemos comer ontem está no nosso corpo hoje. O que nós escolhemos ler nos últimos tempos é o conjunto de informações que temos hoje para tomar as nossas decisões, para fazermos as nossas escolhas, por exemplo. As decisões que tomamos na nossa carreira, na nossa vida familiar, elas construíram o cenário, o contexto em que estamos imersos hoje. Pois bem, nós fazemos escolhas constantemente e essas escolhas elas não deixam de ter os seus efeitos, os seus reflexos, nem mesmo quando o nosso corpo físico morre. Nós continuamos vivendo, continuamos com as nossas memórias, vamos readquirindo as memórias aos poucos quando desencarnamos e podemos contemplar os resultados daquilo que fizemos. Então, a nossa forma de viver, quando a vida espiritual é desvelada diante dos nossos olhos, ela muda.
Porque nós não temos que fazer escolhas apenas para o amanhã, escolhas apenas para 5, 10 ou 15 anos. Nós não vamos continuar investindo na corrupção e num lucro que desrespeita muitas vezes as pessoas, ou que explora essas mesmas pessoas, em função de que logo ali a vida termina. Nós não vamos continuar cometendo os nossos crimes, aqueles que a lei humana contempla e os que ela não contempla, mas que são igualmente equivocados, confiando na não descoberta ou na impunidade. E aqui não há medo de castigo, mas há a certeza das consequências. A divisão do nosso tempo, ela se modifica, porque não é possível, quando eu compreendo a vida espiritual, quando eu compreendo como vivem os espíritos, como eu compreendo como eu mesmo continuarei a viver daqui a 100, 200, 1000 anos, não é possível que eu continue usando o meu tempo na Terra, o meu tempo na encarnação, unicamente para arrecadar bens, unicamente para cuidar de questões estéticas, da minha imagem, do que os outros pensam ou deixam de pensar. Não, tudo isso é importante. Mas o mais importante, a finalidade da nossa reencarnação, é o progresso intelectual, é o progresso moral e é contribuir com a obra da criação, é melhorar o mundo. Então, cada um de nós tem que separar um tempo para melhorar o mundo, é o que nos diz o Livro dos Espíritos, quando nós aprendemos que somos espíritos imortais e como vivemos antes do berço, depois do túmulo. Precisamos do tempo hoje para fazermos trabalho voluntário, para estudarmos muitas obras, livros espíritas que são o manual do espírito imortal, que são o manual da vida, para nos fazerem entender como nos conduzirmos a cada dia. Vamos mais adiante. Estamos ainda estudando um único livro e vendo o impacto dele na nova ordem social. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala-nos das leis morais. E essas leis morais são a explicação pedagógica, didática, do maior mandamento referido por Jesus, que é a lei de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E mais, nos disse o Mestre, dizendo-nos que nós deveríamos nos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Um amor incondicional, um amor maduro, um amor que faz renúncias, um amor que cuida, que educa, que diz sim quando é preciso e diz não quando precisa também educar. E essa terceira parte do Livro dos Espíritos vai nos explicando o amor em várias leis que descendem dele. Fala-nos da lei de progresso, para nós entendermos que mesmo com as dificuldades que vivemos no mundo, que mesmo com os abalos da economia, com as diferenças sociais, mesmo com os conflitos íntimos e familiares, nós estamos progredindo. Não somos mais os mesmos que comemorávamos o perecimento de cristãos diante das feras. Não. Ainda temos sim muito que melhorarmos, mas já somos melhores. Isso nos consola. A lei de progresso, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, ela nos explica que nunca fomos melhores do que somos hoje. Então nós temos agora as melhores condições de transformarmos a nós mesmos e ao mundo. Isso nos dá força, nos dá confiança. E quando estamos, às vezes, isolados fisicamente, ou temos o impulso de nos isolarmos psicologicamente, espiritualmente, não queremos conviver com as pessoas, a lei de sociedade, que também vem dessa terceira parte, nos explica que nenhum ser, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum espírito imortal possui faculdades completas, e é convivendo uns com os outros que nos completamos. A nova ordem social precisa de convivência, de comunicação não violenta, precisa da empatia e precisa que nós não desistamos de conviver uns com os outros. Que não imaginemos que podemos resolver tudo com a violência, ou até que se nós matarmos alguém fisicamente, ou matarmos a sua existência na nossa vida, isso resolve. Não, não resolve porque nós continuamos vivos. Não resolve porque as nossas casas prisionais estão com irmãos nossos, amontoados, armazenados como se fossem objetos. Ah, mas eles cometeram crimes graves. Sim,
Mas da terceira parte do Livro dos Espíritos nós podemos extrair também a necessidade de convivermos com eles, de aprendermos, de nos responsabilizarmos, porque eles continuarão vivos, nós continuaremos vivos e precisamos uns dos outros para uma sociedade mais fraterna e mais feliz. Vamos avançar mais um pouco. Já estamos construindo uma nova ordem social com Deus na base, com a fraternidade sendo esse lastro. Nós estamos construindo uma nova ordem social que considera o espírito imortal e, portanto, tem outros valores prioritários. Nós estamos construindo uma nova ordem social que tem o amor por lei e por objetivo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos vai nos falar de esperanças e consolações. Nós vamos compreender que não existem penas eternas. Nós vamos compreender, sim, que o futuro existe, que ele nos aguarda, que ele nos convida a sermos melhores, que nós podemos mudar a nossa conduta hoje socialmente, investirmos em um agir mais sustentável, repensarmos os nossos abusos do ego, do orgulho, da indiferença, do egoísmo, a forma como isso tem impactado nas pessoas que precisam de nós. Todas as pessoas que convivem conosco precisam de nós. E nós precisamos delas. Nós precisamos agir visualizando esse futuro de esperanças e consolações. Bem-aventurados os aflitos. Mesmo se estivermos sofrendo, continuemos a agir no bem. Perseveremos no amor. São algumas das nuances que esse livro fantástico, que também faz aniversário hoje, é capaz de nos trazer. E a partir do Livro dos Espíritos, toda a codificação espírita se estruturou, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Nós tivemos esse manancial de obras espíritas que nos chegam e que hoje são divulgadas pela nossa Federação Espírita Brasileira, como, por exemplo, todas as obras de Emmanuel, de André Luiz, obras que vieram através da mediunidade de Chico Xavier. Temos as obras do nosso querido Divaldo Pereira Franco, centenas de obras ditadas por Joana de Ângeles e vários outros espíritos. Temos as obras da nossa Fergus Editora, que produz todos os meses novos livros sérios, com muitos cuidados, que disponibiliza essas obras em um clube do livro que atinge 4, 5 mil pessoas por mês. E a cada vez que esse mesmo livro que alguém leu circula, vai se multiplicando a verdade. Vai se multiplicando a nova ordem social. A cada vez que nós fazemos a leitura de uma boa obra espírita, isso já nos torna mais fratos, mais fraternos, nos dá mais elementos para compreendermos uns aos outros, para nos perdoarmos, para aprendermos uns com os outros, mesmo quando nos vemos como adversários. Finalmente, meus amigos, o livro, o bom livro espírita e a nova ordem social que nasce da união e da fraternidade estão indissociavelmente conectados. Façamos essas reflexões, aproveitemos o nosso tempo revisitando essas obras, buscando nessa biblioteca da alma os recursos para nos consolar, as soluções para os nossos problemas do dia a dia e a alegria e a felicidade. Usemos o livro como asas para empreendermos novos voos. Usemos o livro como degraus para escalarmos na nossa evolução. Usemos o livro como tijolos para construirmos uma casa sobre a rocha, dentro do nosso coração e na sociedade em que vivemos. Não tenhamos vergonha de divulgar o bom livro e não tenhamos também nenhum constrangimento em buscarmos nesse mesmo livro, no bom livro espírita, os recursos para a nossa transformação. Que Deus nos abençoe a todos, que nos fortaleça a todos e que nós, com um bom livro debaixo do braço, produzindo e divulgando a boa literatura espírita, sejamos agentes ativos na construção da união
e da fraternidade. E vamos juntos contemplar o horizonte de uma nova ordem social. Muito obrigado. Fique em paz.